entrevistada de hoje divide opiniões. Uma figura que, mesmo antes de esquentar a cadeira como ministra do Bolsonaro, já era pauta nacional. Ela foi oficialmente a primeira polêmica do governo Bolsonaro e, talvez por isso, uma das mais lembradas. Enquanto muitos abandonaram o barco, ela ficou. Levou adiante bandeiras que a maioria não tem coragem de tocar. A causa das crianças, o combate à pedofilia, tráfico humano e exploração sexual infantil. Ela foi ministra, hoje é senadora da República. Ela fez da Ilha de Marajó um símbolo nacional na luta contra abusos. Ela de rosa, eu de azul. Com vocês, a senadora Damares. Quero te agradecer pelo convite. É uma alegria estar aqui. O dia que você me seguiu no Instagram, eu fiquei tão feliz. E eu geralmente não abordo a pessoa até ela vir falar comigo. A primeira vez que você comentou, falei, ela mostrou para as pessoas que tá aqui. Agora eu já posso ir falar com ela. Eu fiquei muito feliz. Seja bem-vinda ao meu podcast. Gente, ó, era um sonho, tá? Um sonho estar com você. Ele é mais lindo pessoalmente, gente. Na verdade, havia uma fila de autoridades querendo estar sentada aqui no meu lugar. Eu furei essa fila, porque eu sou uma senhorinha, eu tenho prioridade. Então, estou aqui, estou muito feliz. É uma alegria estar com você. Sou sua fã, minha filha. Meu gabinete inteiro está lá fervendo, querendo te abraçar. Parabéns pelo seu trabalho. Você nos faz rir, você nos provoca com graça, e você, com graça, manda mensagens necessárias. Você é incrível, tá? Quero te agradecer, é uma alegria imensa, uma satisfação sendo notado por você. E bom, eu queria falar do início. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Como que foi seu pivô da primeira grande polêmica do governo? E qual que era o contexto daquele vídeo? Por que que surgiu? Como que tomou aquela proporção? O que que houve ali? Essa é a primeira polêmica, eu já empossada. Mas antes da posse, no período de transição, eu estava envolvida na polêmica de Jesus sobe no pé de goiaba. Lembra? O que aconteceu? A esquerda já me conhecia dos bastidores. Eu não cheguei de paraquedas nessa luta. Quais eram esses bastidores? No Congresso Nacional. Eu estava 24 anos no Congresso como essa agente, lidando com os parlamentares, acompanhando as propostas. Você sempre esteve na direita? Sempre na direita e sempre comandando grupos. Eu era assessora jurídica da Frente Parlamentar da Família, da Frente Parlamentar Evangélica, de movimentos de direita. Muita coisa que acontece no Congresso, Firmino, não é o parlamentar, é o assessor. Então, eu já era identificada como uma mulher que era um perigo para a esquerda. Eu que escrevia os projetos de lei, eu que ajudava na condução das votações, nas orientações, e eu liderava movimentos nacionais como Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, eu trabalhava com movimentos em defesa da família, eu denunciei o infanticídio indígena, eu fazia o enfrentamento ao tráfico, ao abuso sexual. Então, eu era uma pessoa… Você já tinha essa bandeira, né? Há muitos anos. Então, dentro do segmento evangélico, eu era conhecida. Mas eles precisavam me desgastar para que Bolsonaro desistisse da minha nomeação. Então, eles pegaram uma frase minha dentro de uma igreja, em que eu conto a minha história. Foi aquele trecho da Elsa? Não. A história do abuso, que eu estou em cima de um pé de goiaba quando eu fui me suicidar aos 10 anos. Eu tentei suicídio aos 10 anos. Então, eu estou contando isso… Você tem depressão? Não. Mas como eu saí da história do abuso, aos 10 anos eu estava muito triste. E muitas dores no corpo também. Então, eu estou em cima de um pé de goiaba, com veneno, para morrer. Eu ia me matar. E nesse momento, eu tenho uma experiência espiritual. Eu já era filha de pastor, eu estava dentro da igreja. E no momento em que eu ia me matar, eu tive uma visão. E eu contei isso para a igreja. Que eu tive um encontro com Jesus em cima de um pé de goiaba. Você viu Jesus naquele momento? Eu vi. Uma experiência ele conversou incrível. Com você? Conversou. Ele subiu no pé de goiaba. E eu conto isso como uma experiência de fé de uma criança. E ninguém pode rir, Firmino, da experiência de fé de uma criança. Sim. Nós precisamos respeitar. E eles pegaram aquilo e te ridicularizaram a partir daquilo? A ciência chama isso de amigo imaginário. Cada um chama como quiser. Eu estava sob forte pressão, sob uma emoção muito grande. Eu vi Jesus. Eu conversei com ele. Engraçado, Firmino, que a Xuxa fala que viu um duende. Ela não é a louca. Mas eu vi Jesus, eu era louca. Então, eu estava naquela polêmica de Jesus em cima de um pé de goiaba.
Não conseguiram desgastar porque os cristãos pediram respeito à minha fé. Exatamente. Aí vem o dia da posse, em que na posse eu mando este recado, mas também foi uma frase retirada do contexto. A frase inteira é o seguinte: menino veste azul, menina veste rosa, veste a cor que o pai e a mãe quiser. Entendi. Veste Eles colorido. tiraram Aí eles tiram o colorido, deixam só azul e rosa. Por quê? Para passar a ideia que eu era homofóbica. E por que essa frase foi dita? Eu precisava mandar um recado. Eu fui a primeira ministra da família do Brasil. Então, eu estava mandando um recado que nós íamos lutar pela autonomia da família. Quem manda nos filhos são os pais. Nós tínhamos uma procuradora da República E que é um dizendo... recado pro Estado também, né? Exato. Aquela ideia da esquerda do Estado gerir a família e não Exato. o pai e a mãe. É um recado, aquela briga de capitalismo e socialismo. Eu não sei se você pensou nisso quando você falou essa frase. Claro! A procuradora da República, a doutora Débora Duprá, tinha falado há 4 meses antes, na Câmara e no Senado, que as crianças não pertencem à família. As crianças pertencem ao Estado. Não! As crianças pertencem à família. E havia toda uma ideologia da seguinte Então forma. tiraram tudo de contexto. Tudo. Mas- Então eu precisava dizer... Mas você veio a público naquele momento dizer, escuta, Tentei. vocês tiraram de Tentei, contexto. mas a imprensa não queria fazer essa meia-culpa de que erraram, de que caíram no erro, que foram induzidos a erro. Não, vamos continuar desgastando a E vem imagem cá, dela. e quando acontecia esses episódios com a imprensa, o Bolsonaro tinha uma postura de falar, pô, Damares, pega leve Não. aí. Ou ele falava, vou tentar consertar. Como que ele era Não. quando aconteciam essas coisas? As pessoas não levavam em consideração que eu já estava com o Bolsonaro há 24 anos, tá? Nos bastidores, eu acompanhei o capitão quanto deputado 24 anos. Ele conhecia o meu trabalho. Teve muitos momentos, Firmino, que eu só pude contar com ele. Na luta pelas crianças indígenas, no infanticídio indígena, eu tinha o capitão como parceiro. Na luta contra o abuso sexual, eu tinha o capitão. Tinha hora que era só ele para Ele já era seu aliado nessa luta da família. Anos, há 24 anos nos bastidores. Só que ele era um parlamentar desconhecido e eu era uma assessora. Então, assim, ninguém entendia essa interação. Quando ele me chama para ser ministra, Isso que eu ia perguntar, como que se deu esse convite? ele precisava de uma mulher para conduzir as pautas femininas. E ele queria que fosse uma mulher. Uma mulher. Porque o ministério se chamava Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele colocou tudo num único ministério. Tinha que ser uma mulher. Então, qual é a mulher que ele conhecia, que tinha afinidade, que lidava exatamente com esses temas delicados? Damares. Aí ele me convidou. Eu disse para ele, eu não vou aceitar, eu vou pedir para você pensar uma semana. Quem é que pede um presidente para pensar uma semana? Porque eu sabia que as minhas falas seriam polêmicas. Ia ser usada contra você, seriam, né? Seriam. Mas ele queria Damares, e ele insistiu, e ele não abriu mão e esperou. E a Damares, antes desse convite, era uma assessora. Assessora no Congresso. Nesse momento, eu estava no gabinete do senador Magno Malta. Mas nos 24 anos que eu fiquei no Congresso como assessora, eu passei por alguns gabinetes. Então, nesse momento, eu estava no Senado. E acabei que aceitei o convite e fui ser a ministra. Ele sabia exatamente o que eu estava falando. E você aceitaria de novo? Hoje, aceitaria. Mas você não se arrepende de ter aceitado, De em nenhum jeito momento. nenhum. Aceitaria. Nós fizemos muitas entregas. Nós temos números para provar as entregas que nós fizemos. Eu aceitaria. Eu continuaria. Talvez eu mudaria algumas coisas. Eu seria mais agressiva em pedir ao Bolsonaro que ele falasse mais da pauta feminina. Por quê? Ele fez muitas entregas, mas ele não falava. A esquerda coloca que a direita é anti-mulher, é anti-gay. Como que você vê esses rótulos da esquerda de racista, fascista, homofóbica, machista? Deixa eu te falar uma coisa. Você não viu nenhuma marcha gay na esplanada queimando a bandeira do Brasil pedindo o impeachment de Bolsonaro. Por quê? Porque a pauta LGBT, o governo Bolsonaro conduziu com seriedade, com entregas. Nós não usamos a pauta LGBT como projeto de poder. Nós tínhamos uma diretoria E você LGBT. viu que aumentou o número de mortes esse ano, né? Exato. Esse número de mortes, isso não se fala. Não se fala. Nós tínhamos uma diretoria LGBT. Sabe quem mais mandou emendas para o nosso ministério? O PT e o PSOL. E eu executei todas as emendas voltadas ao público LGBT. Na pandemia, Firmino, o primeiro público a ser afetado com a pandemia foram os profissionais do sexo.
as travestis. Foi o primeiro público que Bolsonaro cuidou. Eu e Michele saíamos para as Deixa eu te ruas fazer uma cuidar. pergunta. Vamos lá. Cadê a divulgação? O governo Bolsonaro errou em comunicação. Minha pergunta é exatamente essa. Errou. Por que que, assim, eu não lembro disso chegar? Isso é uma coisa super legal. Isso é uma coisa pra desmistificar aquela ideia de direita homofóbica, né? Eu acho que Faltou comunicação. Faltou. Inclusive, o movimento gay me quer muito bem. Muito bem. Porque nós temos pautas em comum. O movimento gay quer criança protegida. O movimento gay é contra a corrupção. Então, nós temos muitas pautas em comum, eu e o movimento gay. E nós trabalhamos em comum acordo. Quando eu assumi, eu chamei o movimento gay e disse, qual é a prioridade? quando você chamou o movimento gay, você Associação chamou LGBT, ONG. todos os movimentos. Nós tivemos uma reunião na transição para estabelecer a prioridade do governo Bolsonaro. Eu disse, olha, é um governo conservador e nós vamos ter políticas conservadoras. Qual é a prioridade? E eles falam para mim que o maior problema, quem tinha ficado para trás até aquele momento, as travestis, inclusão no mercado de trabalho e faculdade. E nós reconhecemos, então nós vamos trabalhar a proteção e a inclusão de travestis em todo o país no mercado de trabalho. Qualificação profissional, faculdade, vamos investir no empreendedorismo. Você é a favor de cota trans? Sou. Não sou contra, não, Não, Firmino. porque foi uma coisa que, assim, que eu gravei vídeo me posicionando contra, pelo sentido da quantidade de cota. O Lula agora aumentou pra 30%. E aí, naquele momento, eu me coloquei no sentido, não, gente, pera lá, o cérebro de uma pessoa trans não é inferior. Mas Por que você é a favor de cota trans? porque eu tenho uma identificação muito grande com as travestis. Firmino, a travesti, ela sai de casa muito cedo. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal, mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra a travesti num banco trabalhando, você não encontra a travesti em lojas. Elas são diferentes, elas são extremamente alegres, Tá, mas deixa eu te falar extravagantes. uma coisa, por exemplo, assim, mas a gente tá falando de uma parcela mínima da população. Sim. Por exemplo, eu tenho uma escola de inglês, tá? Sim. Eu tô no mercado desde 2017, então a gente tá falando aí de 8 anos. Nunca recebi um currículo de uma pessoa trans. Em 8 anos. Nunca recebi um currículo de professor de inglês, ou que seja de secretária, assim, que seja pessoal ali da limpeza. Eu nunca recebi um currículo de uma pessoa trans. Travesti você vai receber muito pouco, quase nunca. Por quê? Elas saem de casa praticamente na adolescência. O que sobra para elas? Prostituição. Salão de beleza ou vai ser profissional do sexo. Eu fiz um trabalho, o governo Bolsonaro fez de pesquisa da população LGBT no cárcere. Nós chegamos a arrancar lágrimas do Bolsonaro. E ele disse, cuide deste público. A travesti... mas peraí, Damares, tinha que publicar isso aí, divulgar isso aí. O nosso relatório, Que isso, nós gente? apresentamos no Mercosul, o relatório do governo Bolsonaro. Quando a travesti está na rua, ela geralmente aluga uma casinha com uma outra companheira de rua. Aham. 90% das travestis que estão presas por tráfico de droga, porque o cafetão obrigou, porque ela estava transportando droga. E elas são pegas, às vezes, por quantidades mínimas, tá? Vão por cárcere. Quando elas vão para o cárcere, aquela colega da kitnet não vai visitá-la. Ela é abandonada no cárcere. E ela já saiu de casa faz muito tempo. Elas não recebem visitas, ficam sozinhas no cárcere. Eu tenho imagens de travesti saindo do presídio com uma sacolinha na mão, olhando para a rua sem saber para onde vai. Nós temos relatos de travesti pedindo para não sair do presídio porque não tinha para onde ir. Quando eu vejo esse público extremamente vulnerável, porque aí a travesti, ela envolve a questão da sexualidade e a pobreza. Cota social. Então, quando eu penso na travesti, eu defendo a cota social. Mas no caso dela, ela é duplamente vulnerável, duplamente vulnerável. Elas não vão para a faculdade, elas não estudam, elas não ingressam no mercado de trabalho. E você acha que essa podia ser uma pauta da direita? Claro, e foi no governo Bolsonaro. Sabe o que a gente fez? Nós fomos qualificá-las, mas eu não fui qualificá-las para ser cabeleireiras. Não. Qual é o potencial dessa cidade? É indústria? Vamos nos qualificar para a indústria?
Tinha lugar que E elas não você, tinham. e você sente que a classe das travestis, das trans, elas lembram de você Lembro. com, Lembram. com este E olhar? lembram de uma outra forma também, que eu preciso registrar isso. Teve uma reunião recente entre eles, e eles disseram assim: saudade da ministra Damares. Por quê? Porque ela executava a nossa emenda sem pedir pedágio. Sem pedir nada em troca, né? O que esse governo pede em troca? Ah, nós temos muita gente pedindo propina, e além da propina, pede o seguinte: ó, quando tiver um evento, queremos um ônibus de travesti lá. Entendi. Entendeu? você, E a gente não, e a gente você só fazia, mandava, a não gente fazia nada. executava, pedia apenas que prestassem contas. Então, nós lidamos com muita seriedade. Diminuímos a violência, incluímos o mercado de trabalho, nós respeitávamos as travestis, os trans, os gays. A minha diretora no ministério, doutora Marina Heidel, uma senhora transexual, que sofreu muito quando criança, lá do Rio Grande do Sul. Mas é. Ela era a amiga do governo, estava dentro do nosso Entendi. ministério conduzindo a É política. engraçado, assim, isso não chegava até Não. nós, é uma pena. E aí eu te pergunto, assim, o Covid, né, eu acho que foi o grande desafio, foi a grande pedra no sapato do governo. Você acha que alguma coisa poderia ter sido administrada diferente ali hoje, com os olhos de pós-pandemia, quando você olha pra trás? Sim, eu acho que a primeira coisa nós teríamos que ter mudado a forma de nos comunicar com a sociedade e prestar mais contas para a sociedade. Por exemplo, tudo que a gente fazia para o movimento gay, a gente não prestava conta para o movimento. A gente fazia para a comunidade LGBT e a gente não fazia prestação de conta. Porque ou a gente fazia ou prestava conta. A gente ficava o tempo todo se defendendo, Firmino. Era muito ataque da imprensa, Nós perdemos né? muito tempo nos defendendo. Eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Eu tinha praticamente 30% do ministério trabalhando para responder requerimentos de informação do Congresso Nacional. A gente recebia requerimento de uma deputada do PSOL com 65 perguntas. E eu tinha que parar todo um departamento para responder daquela deputada 65 perguntas e tinha que mostrar dados, documentos e números. E era pergunta objetiva, pelo menos, ou era só pra encher linguiça? Para encher a linguiça, porque quando eu acabava de responder o dela, eu recebia de um outro parlamentar as mesmas perguntas em ordens inversas, recebia 5, 6. E você acha que era de propósito, combinado? Porque eles lá no Congresso faziam conferência se eu tinha respondido errado. Então a gente gastava tempo respondendo requerimentos. E outra coisa, eu era convocada praticamente todo dia para ir para o Congresso. Até que chegou um momento que eles viram que não tinham mais o que tirar Então de você mim. acha que ali na pandemia a questão foi a comunicação? Foi comunicação. Porque E o nós tínhamos muita Bolsonaro tinha entrega. uma postura aberta, você trazer uma crítica do tipo, olha, presidente, eu acho que não tá muito legal isso aqui, a gente poderia mudar aqui. Tinha. Ele era uma pessoa aberta ou ele era taxativo? Tinha, mas ele estava sob tanta pressão, Firmino. Tanta pressão. Você sabe que a gente acordava de manhã, assim, o que nos espera hoje? O cercadinho. A gente acordava assustada com o tal do cercadinho. Vocês tinham um grupo de WhatsApp, os ministros? E ele? Tinha. E vem cá, e você pensou em pular fora em algum momento, assim, dessa Não. pressão? Não. Algum dia você acordou e falou assim, eu estou exausta, eu não aguento Não, mais. porque eu tinha uma solidariedade ao presidente. Eu conheço o presidente, Firmino. Firmino, se tem alguém que conhece o coração do Bolsonaro, sabe aquele homem barulhento? Na intimidade é um homem que chora. É um homem que, quando eu levava uma foto de uma criança machucada, lá como deputado, que todo mundo me ignorava, era o homem que chorava comigo. Eu conheço o coração. Eu vi os meninos crescerem. Quando eu chego no Congresso em 98, os filhos dele estavam ali com ele. Um pai apaixonado. Então, eu tinha um homem Você era amiga da família? Amiga do Você Bolsonaro. de frequentar a casa? Não. Não. Amiga dos meninos, amigo dele. Mas eu só conheci Michele depois de ministra, tá? As pessoas acham que eu conheci Michele antes, só depois de ministra. Então, assim, eu conheci a essência do homem. Então, Por isso. por muitas vezes eu dizia assim, eu não vou deixá-lo sozinho. Lealdade. Lealdade ao homem. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente teve algumas saídas conturbadas, como foi a do Mandetta e foi a do Moro também. Você acha que eles abandonaram o barco? Você diria dessa forma? Olha, o Mandetta, que bom que ele foi, tá? Que bom que ele foi. Porque o Mandetta, ele decepcionou todo mundo, tá? Mandetta, ele é indicado pelo Congresso, né? Uma das poucas indicações ali que Bolsonaro ouviu o Congresso. Mas assim, eu vou te colocar assim, porque eu conheço o Henrique, ele é afilhado do meu avô e tal. E aí, eu lembro que numa entrevista do Bolsonaro, um pouco antes da eleição, ali no Roda Viva, ele cita o nome
do Henrique como um bom médico, um parlamentar. Eu achei que a indicação dele tivesse vindo dali. Veio do Congresso, porque Bolsonaro conhecia ele lá do Congresso, tá? Mas por que que eu falo que bom que ele saiu? Porque quando ele chega, ele é um ministro político. Mandetta Sim. é indicado pelo Congresso, tá? Então ele tinha que atender o parlamento. Ele tinha muitos parlamentares para atender. E Bolsonaro tinha ali, ele queria uma equipe extremamente técnica. O Mandetta era um bom médico. Eu gosto do Mandetta, mas ele Excelente. tinha um papel muito político. E aí começa a ter alguns conflitos de atender o Sim, mas Congresso. ele sempre foi de centro, assim, não era uma expectativa. Não, Você não, não, acata um político de não centro, é, ele não, vai servir o não é uma Congresso. questão ideológica. É que Bolsonaro não queria ficar refém do Congresso. E o Mandetta dizia o seguinte: Bolsonaro, a gente tem que trabalhar em parceria com o Congresso. Então o Mandetta fazia. E aí, aqueles ministros que não tinham passado pelo Congresso, eu entendi o Mandetta. Eu estava nos Sim, bastidores do ninguém, Congresso. ninguém Aí- governa sozinho. aí A o- Dilma cai quando rompe com o Eduardo Aí os Cunha. outros ministros que não entendiam esse perfil político começam a ter conflito. Então, que bom que Mandetta sai antes que os conflitos entre ele e os ministros cresçam mais ainda. Então, Mandetta sai nesse momento que ele é questionado o papel político dele. Político, tá? Mandetta sai. Então, assim, foi um alívio para alguns ministros. Eu fico quieta, porque eu sei o papel político do Mandetta. Mas o Moro, eu lamentei a saída dele. Eu acho que todo mundo lamentou, mas você sabe o que que pegou pra mim? Não foi o quê, foi como, dos dois casos. Pelo Sim. seguinte, vamos supor, eu trabalho com você, tá? E a forma que você tá trabalhando não é o que eu. Não é a expectativa que eu geri, não tô curtindo. Eu, enquanto pessoa madura e adulta, vou chegar pra você e falar: Damares, olha, quero te agradecer pelo tempo que nós passamos juntos. Foi um grande aprendizado. Desculpa qualquer coisa. Gente, beijo, até logo. Desejo boa sorte pra vocês. Quando uma pessoa se desliga de um trabalho, é geralmente isso que elas fazem, né? Então, assim, aquele carnaval pós, eu diria que um comportamento egóico dos dois, né? Egocêntrico. E por isso que eu falo, não tem problema você sair, concorda? Eu acho Foi. que não foi o quê, foi como. Foi. Eles. Você concorda? Sim, concordo. Eles deveriam ter saído em silêncio. Mandetta deveria ter entendido que o conflito dele ali era a forma como ele queria conduzir o governo. Não podemos questionar a capacidade técnica Mas dele. assim, eu vou te falar, tá? vou falar tio Henrique, né? Porque assim, cresci ali na casa do meu avô, com o tio Hélio Mandetta, com o tio Henrique, inteligentíssimo. Sim. Um médico, assim, Sim. de mão cheia. De mão cheia. O que eu não curti ali foi o como. O pós. Não, o posso, sabe por quê? Porque assim, Damares, eu posso. Você fala assim, Firmino, vamos trabalhar comigo no meu gabinete? E fala, ai, que legal, vou trabalhar com a senadora. Dá 6 meses eu falo, cara, eu não tô curtindo a forma que ela trabalha. Eu falo, gente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso que pessoas adultas Boa sorte. fazem. É, Não. pessoas adultas fazem isso. Os dois saíram e a saída trouxe problema. Sabe a saída que era para ser uma solução? Uhum. A saída foi problema. Porque aí Bolsonaro vai ser criticado, começam a ter de um lado e do outro, a fazer declarações. Foi um momento ruim para todo mundo. É, foi ruim, mas assim, eu acho que o que pega ali do Henrique é que no início da pandemia o Henrique fala que teríamos 300 mil mortes em dezembro. E quando ele sai, tinha 300 mil mortes em dezembro. Então eu acho que foi aquela coisa assim, ele avisou e o Bolsonaro, teimoso, não quis ouvir, né? Eu acho que a imprensa deixa esse recado, assim. O Mandetta, eu nunca tive problema com ele, tá? E eu só lamento a forma como ficou depois, tá? Ele serviu o governo. Ele fez um papel ali, ele teve um papel importante dele. Mas eu quero que todo mundo saiba que o que pesava ali era a forma como ele queria lidar com o Congresso. E Bolsonaro, e tinha uns ministros inexperientes. Vamos falar o seguinte: Bolsonaro trouxe técnicos que não tinham visão política. E esses técnicos, não, nós temos que ser só técnico. Não, o governo tem que trabalhar em parceria com as instituições. Então, quando o Mandetta Ele sai… era um bom político no sentido de Exato. relacionamento, né? Com o Congresso. Você acha que desanda esse relacionamento quando ele sai? O que acontece é que depois a gente demorou para encontrar um bom ministro da Saúde. Você Entendi. entendeu? Então, e era um momento delicado para o país. Eu quero que você lembre que veio depois veio o outro, depois veio o Queiroga. Aham, mas então, assim, na balança, você diria que foi uma pena ele ter saído? Talvez sou uma pena ele ter entrado. Entendi. Foi entrado, tá? E porque os dois saíram arranhados dessa história, Mandetta e Tá, Bolsonaro. agora saíram uma pergunta. arranhados. A saída do Moro, que era um ídolo nacional por causa Sim. da Lava Jato. Como foi nos bastidores a saída do Moro?
Muitos ministros manifestaram tristeza. Eu fui uma das que ficou muito triste. Eu me lembro que enquanto o Moro descia do elevador para anunciar a saída dele, ainda ele no elevador, eu mandei a mensagem: ministro, não saia. E ele saiu. Ele me respondeu: não depende de mim, minha cara. Eu tenho essa mensagem ainda hoje. E ele sai. Por que eu achava que Moro precisava ter ficado? Porque nós estávamos construindo políticas públicas. A apreensão de droga era uma coisa, assim, absurda. Tinha uma coisa legal. Assim, eu sinto que a direita perdoou ele. Ou perdoou o Bolsonaro por ter rompido com ele. Vamos colocar dessa forma, assim. Quando chega As pessoas não olham pra ele com raiva hoje. Não, porque quando chega no segundo turno, agora em 22, os dois se reaproximam. O Moro, ele era necessário no enfrentamento ao crime organizado. Ninguém tira isso do Moro. O Moro, ele enfrenta o crime com coragem. O Moro foi um homem, ele é um homem corajoso. E a gente estava construindo ainda as políticas. O primeiro ano é ano de construção. E ninguém esperava aquilo. Acho que foi um baque para todo mundo. Foi um susto para todo mundo. Mas hoje estão bem, tá? Ai, hoje eles bom. estão bem. E no Senado hoje… Ele foi na passeata em São Paulo, né? Eu vi nos portais. E hoje a direita tem observado o comportamento do Moro no Senado. O Moro tem sido um senador combatente. Moro tem sido um senador espetacular. Ele deve se reeleger por Curitiba, né? Pelo Paraná. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que Moro será governador do Paraná. Que coisa legal. Tá? Que coisa legal. Bom, quero te fazer uma pergunta, que é uma coisa que tem surgido muito nas redes sociais com essa possível inelegibilidade do Bolsonaro. Existe direita sem Bolsonaro? Tem muita essa coisa assim, é Tarcísio, não sei o quê. E aí a gente tem essa. Aí a gente. Que é outra, não vou entrar nessa pergunta, vou deixar ela pra frente. Mas vamos. Existe direito sem Bolsonaro? Existe. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro foi um oásis. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro cumpre um papel extraordinário. A direita nunca mais será a mesma depois de Bolsonaro. Nunca mais. Bolsonaro teve a coragem de falar coisas que ninguém falava. Bolsonaro, ele é visionário. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem hora que eu olho pro Bolsonaro e eu falo assim, esse homem, ele é um hiperdotado. Esse homem vê além do tempo. Bolsonaro fala coisas que depois a gente dá razão a ele. Tem uma coisa que, assim, ali na Lava Jato, estava todo mundo muito desacreditado, né? Com tudo. E aí ele surge aquela força que começa a falar tudo que todo mundo queria ouvir naquele momento. E ele vira o acontecimento político, a força política que ele virou. A minha pergunta pra você é, você acha que ele teve sorte de estar falando a coisa certa, na hora certa, para as pessoas que precisavam ouvir aquilo? Ou você acha que ele olhou e falou, a minha voz agora, nesse momento aqui, cabe? Ou você acha que é aquele caso de o cara tava no lugar certo, na hora certa? Não, eu acho que descobriram ele na hora certa. Porque tudo que ele falava lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa, 2011, Firmino, quem que falava de contagem de voto público era Bolsonaro. Hoje tá todo mundo falando disso. Mas ali eu acho que assim, houve uma tentativa, sempre falou isso, gente, houve uma tentativa da mídia de ridicularizá-lo. Então você levava no QCC, não, CQC, você levava ali na Luciana Gimenez e tinha aqueles embates do Bolsonaro com a Tammy Gretchen, filha da Gretchen. Então, assim, existia um movimento da mídia de ridicularizá-lo com aqueles, entre aspas, absurdos que ele falava, assim, né? E aí, começamos a gostar daqueles absurdos e eu acho que ele virou. Mas eu acho que tinha ali, dessas emissoras, usado aquela imagem daquele congressista pra ridicularizá-lo. Sim. O Firmino, tudo que eu aprendi sobre fronteira… Eles criaram o Bolsonaro. Sim. Eles criaram, ridicularizando o Bolsonaro. Na tentativa de ridicularizá-lo, acho que eles criaram ele. Firmino, tudo que eu aprendi sobre proteção de fronteira foi há 24 anos ouvindo esse deputado falar sozinho. Eu ia para as comissões em que Bolsonaro era membro. Alguém ouvia ele? Não. E engraçado que ele era um profeta. Como bobo da corte, assim? Sim, um deputado de baixo escalão. Ele fala isso, né? De baixo clero, ele usa esse termo. Ninguém queria saber do Bolsonaro. Mas ele falava de soberania nacional de uma forma que me impressionava. Outra coisa, que nós assessoras éramos apaixonadas por Bolsonaro. O respeito que ele tinha pelas mulheres. Sempre foi uma bandeira dele, a mulher? Deixa eu te falar. Porque botam… Eu acho que teve aquele episódio com a Maria do Rosário lá, né? E botam que ele não gosta de mulher a partir daquilo e tal. Mas nós, assessoras,
Quando a gente ia despachar com qualquer outro parlamentar, a gente ficava às vezes receosa. Mas o capitão, ele parava para ouvir e olhava nos olhos da gente. Mas você sabe que eu fui no aniversário da Jojo, né? E tava o Augustinho e a Michelle. E eu falei pra Michelle, eu tô muito impressionado com você. Eu tava na mesa dela. Porque assim, era impossível manter uma conversa com ela, tá? Tô aqui conversando de 3 em 3 minutos, aí uma pessoa tira foto, ai, te adoro, meu marido, minha filha. Ela para tudo que ela tá fazendo. Ela olha no olho. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, eu não teria. É quase que uma vocação, assim. É. Eu não teria essa paciência que você tem. Você para de 3 e você não consegue conversar. Ela queria conversar, ela não conseguia. Sim, Ela parava e ela olhava, pessoa por pessoa, no olho da sim. pessoa. E eu fiquei tão chocado com aquilo que eu não sei se eu conseguiria aquilo. Pois é. Mas o casal é Eu assim. fiquei muito chocado com Olha, aquilo. deixa eu falar para você. E o respeito que eles têm no trato individual. Então, o Bolsonaro, no Congresso, ele era amado pelos assessores. Aquele homem barulhento que a câmera mostrava, nós sabíamos que não era aquilo. Era um homem Como com que ele é conteúdo. depois do corte do Instagram? Ah, A hora que desliga a câmera. generoso. Eu falo que Bolsonaro tem um coração misericordioso. Você acredita que ele vai ser preso? Acho que sim. Eu também. Acho que sim. Você vê como uma vingança pra Lava Jato? Vingança. Eu tenho a impressão que eles vão deixar preso, tipo, 1 ano e meio, 2 anos, que o Lula ficou preso, É. né? Ô, Firmino, a esquerda construiu um projeto de poder e Bolsonaro ousadamente interrompeu esse projeto. Eles nunca vão perdoar. A eleição de Bolsonaro em 2018 foi uma interrupção a um projeto de poder que eles achavam que jamais perderiam. E vão perder ano que vem de novo. Vão. Pode. Aí você perguntou, tem direita sem Bolsonaro? Vai ter. Bolsonaro fez discípulos. Bom, é uma pergunta que eu queria fazer pra você. Não tá na ordem, mas eu já vou pular para ela, então, Aham. que é esse assunto. É o seguinte: há uns dias os portais de direita começaram, né? O Conexão Política, eles começaram a colocar o seguinte: que tem uma frente centro-direita, né? Eu já tinha ouvido esse zum zum zum, tá? Fofoca de bastidor, Sim. porque tô ali na internet, muita gente vem me trazer notícia que tem um movimento aí de centro-direita, que a gente tem Caiado, que a gente tem Tarcísio, que a gente tem Zema, que a gente tem Ratinho Júnior, e que é um movimento de centro-direita para ter um movimento de direita forte, 27. 2026 é 27, 28, 29 e 30, né? Isso está acontecendo nesse movimento. Tá. E você acha. E aí, quando a gente fala desse movimento, a gente tem uma guerra, uma ruptura da direita liberal com a direita conservadora. Eu quero ver como você vê essa ruptura, de qual lado você fica e se esse movimento de fato está acontecendo. Está acontecendo, vai se fortalecer e a direita vai entender que vai ser necessário. Nós vamos ter que nos unir em torno de um nome pelo bem do país. Deixa eu falar uma coisa para você. A esquerda erra na economia. E não tem ideologia que sobreviva ao bolso vazio. Então, vai chegar um momento, nós já chegamos praticamente nesse momento, a fome vai bater na porta. O desemprego, o desespero. Nesse momento, o Brasil vai escolher um projeto de prosperidade. Quem é que tem projeto de prosperidade? É a direita. O centro-direita. Então, nós vamos ter que nos unir em torno de um nome pelo bem do país, pela prosperidade, pela soberania do país. Esse nome é Bolsonaro? Não vai ser Bolsonaro. Pois é, mas aí que tá a ruptura. Pelo seguinte, quando o Bolsonaro dá a intenção de indicar o filho dele ou a Michelle, a minha caixinha de seguidores explode, porque as minhas seguidoras falam não. Assim, sair Eduardo Bolsonaro é pegar a eleição e entregar na mão da esquerda. Tá? E aí tem aquela parcela da direita mais radical que fala, eu voto em quem o capitão mandar, né? E aí a gente fica essa coisa de Sabe o que Eduardo vai decidir tudo Tarcísio, isso? Eduardo Tarcísio. Sabe o que vai decidir tudo isso? Números. A direita vai fechar em torno do nome mais viável a ser eleito. Você acha que a gente vai fechar um nome só? Eu acredito que sim. Porque a gente, Vai ser. porque a gente Nós tá estamos, nessa coisa. nós estamos caminhando, Firmino, para uma coalizão de direita, um único nome. Então essa guerra aqui de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro não vai acontecer. Não vai acontecer. São todos muito maduros. Tem muita especulação. Mas são todos. Eu conheço eles nos bastidores. Nós vamos sentar. Bolsonaro é sensato, gente. Quem que tem condição? Hoje, por incrível que pareça, as pesquisas apontam que o antídoto do Lula. Eu vou usar uma frase que um especialista usou. Antídoto do Lula hoje é Michele.
em todas as simulações, a simpatia de Michele, a empatia Mais que de Michele. Tarcísio? Mais que Tarcísio. Só que vai ter uma hora que as pessoas vão ter que somar empatia, popularidade e gestão. E no quesito gestão, Ela perde. Tarcísio está na frente. Ela Mas quer que eu diga perde. uma coisa? Olha que bela dupla. Tarcísio e Michele. Meu Deus do céu, arrebenta. Bota ela de vice, arrebenta. Tarcísio e Michele. A gestão isso já foi com a cogitado? ternura. Várias vezes. Tá. A gestão com a ternura. Você imagina. A gestão com a popularidade. Bom, vamos lá. Você teve apoio na luta de Marajó. Eu quero muito falar desse assunto, tá? Quero muito falar desse assunto. A gente vai falar da Xuxa, espero que a gente tenha tempo. Bom, você esteve sozinha na luta de Marajó? Porque eu lembro que primeiro você fica como doida. Primeiro Damares fica como doida. Aí o vídeo daquela menina cantando explode. E a gente resolve falar sobre Damares aquele tinha assunto. Falar, a Damares tinha razão. Então, como que é? Primeiro a Damares doida, botar entre aspas. Depois a redenção da Damares. E como que é você nessa luta? Sozinha ou não? Você teve apoio? Como foi? Olha, eu fiquei 24 anos nos bastidores do Congresso. Eu e o capitão. Nesses 24 anos, aconteceram na Câmara e Senado 2 CPIs que foram investigar o abuso no Marajó. Nesses 24 anos, a gente não aguentava mais ouvir tanta audiência pública, assistir e ouvir discurso de tudo que acontecia no Marajó. Quando ele assume presidente, ele tem aquilo no coração, Marajó. Eu tenho aquilo no coração, Marajó, ok? Quando ele assume, ele diz o seguinte, eu quero uma área da Amazônia para a gente desenvolver. Ele queria um grande desafio. Sentei com ele e disse, presidente, eu tenho uma ideia, por que não Marajó? Ele, perfeito. É o lugar mais difícil, a pior logística, onde tem o pior IDH, os maus tratos, tudo. Ele, perfeito. Qual era a ideia? Um grande projeto de desenvolvimento territorial. Todo mundo acha que a gente foi para lá só para combater o abuso. Não. Ele queria mostrar que é possível a gente preservar a Amazônia e levar desenvolvimento junto. E escolhe o arquipélago. Ô, Firmino, o arquipélago é tão grande que cabe 2 Suíças e meia dentro. 600 mil pessoas divididas em 16 cidades. Aquilo é um país. Na verdade, são 2 países. Se a gente desenvolve o Marajó, a gente prova que é possível desenvolver a Amazônia. Lembra do Panamá? Você é muito jovem. Panamá, 40 anos atrás. O que era o Panamá? O que é o Panamá hoje? Ele sonhava que o Marajó fosse um novo mundo. Nós íamos trazer desenvolvimento para o E norte. o que aconteceu com esse projeto? Nós criamos o programa chamado Abrace Marajó. Foi 1 ano de planejamento. Escuta só. BNDES foi para a área com a gente fazer o diagnóstico. Para se criar um programa de desenvolvimento, tem que ter um diagnóstico socioeconômico e cultural. Bolsonaro fez o diagnóstico. BNDES fez para Bolsonaro, apontando tudo que tinha que ser feito. Aí ele cria um decreto que cria o programa Abrace o Marajó. Traz 16 ministérios para o decreto. Cada ministério tinha que fazer uma ação no Marajó. Eu vou falar de uma ação que ninguém conta. Ministério de Minas e Energia. Qual era o problema do Marajó? Energia elétrica. Como é que você diz para uma família no Marajó, disque 100? Vai discar 100 da onde? Não tem telefone, não tem energia elétrica, não tem internet. O Ministério de Minas e Energia, ele chama, vocês vão ter que fazer uma entrega. Numa tarde, o ministro Bento de Minas e Energia foi ao Marajó comigo e Bolsonaro, assinou uma ordem de serviço de 700 milhões de reais em energia elétrica. Nós iluminamos o Marajó. Quando chegou o 5G no Brasil, a Starlink, sabe por onde começou? Marajó. Marajó. Nós conectamos as cidades, as escolas, energia elétrica. Porque não tem enfrentamento à violência sexual sem desenvolvimento. Só que aí eles poderiam fazer denúncia a partir daquele momento. Só que aí, esse projeto era tão grandioso, estava orçado mais de 5 bilhões para o Marajó. E a gente começou a fazer entregas. Eu achava que quando o projeto ficasse pronto, ele ia entregar esse projeto para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Ele faz uma grande surpresa. Quem vai coordenar o projeto é a Damares.
Aí todo mundo, por que Damares? Porque ela ama desesperadamente as crianças do Marajó. Então, eu fiquei na coordenação do projeto, em parceria com 16 ministros. Aí eu disse, poxa, se o presidente está me dando, vou meter a cara. E fui. E fui não só cobrando as ações dos 16 ministérios, mas fazendo as minhas. De criança, de mulher, escalpelada. Quando vinha aquelas histórias que você falava que tiravam dente das Exato. crianças. Mas essa questão do dente, eu já não era mais ministra, tá? Foi bem depois. Já foi bem depois. E foi nessa época que a Xuxa veio brigar com você. Foi. Mas eu Como quero... que foi esse episódio da Xuxa? Foi assim. Desde que eu entrei no Marajó, não me queriam lá porque sabiam que eu ia confrontar as políticas de desenvolvimento para a Amazônia. Não podemos isolar aquele povo, Firmino. O povo da Amazônia tem direito a desenvolvimento. A gente fica brigando por um animalzinho da Amazônia, a preservação de um animalzinho, e eu tenho crianças morrendo de diarreia porque não tem saneamento básico na Amazônia. Os 9 estados da Amazônia precisam de investimento. Era isso que a gente pregava. Por que isolar o povo da Amazônia? E eles sabiam que a gente ia fazer um impacto na região. E não podiam deixar o impacto acontecer. Então, começaram a dizer que eu estava indo lá só por causa do abuso. Tanto que não falam do desenvolvimento que a gente levou para a região. Nunca ouvi falar. Só que aí, claro que eu também queria pegar os traficantes. Aí eles começam a dizer que eu era exagerada. Eu vou te contar uma coisa. Um deputado de São Paulo, do PSOL, entrou com um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo na Câmara, para proibir a gente levar desenvolvimento para o Marajó. Que isso? Sim, o que ele tem a ver? Ele nunca foi no Marajó. Mas o problema é que a gente ia mostrar para o mundo que Bolsonaro estava certo na política ambiental. O problema todo era a política ambiental no Marajó. E onde entrou a Xuxa aí? Quando, do primeiro para o segundo turno, eu estou numa igreja, de novo. De 22. De novo, eu estou numa igreja. Do primeiro para o segundo turno, eu não sabia que eu estava sendo transmitida ao vivo, eu não sabia que estava no YouTube, eu estou falando de novo, a pastora com a igreja. Aí eu falo, gente, Bolsonaro precisa ser reeleito. Vocês não têm ideia das atrocidades que acontecem no Marajó. E aí eu conto um episódio. Vocês sabiam que quando eles traficam crianças pelo Marajó, e é verdade, quem te contou, Damares? Eu fiquei 2 anos em silêncio. Dom Ascona, o bispo do Marajó, que me contou tudo. Esse homem foi ameaçado de morte 12 anos. Ele tinha segurança. A polícia dava segurança para ele. Você foi ameaçada? Foi perseguida? Várias vezes. De morte? Mas várias. Eu tinha, durante o período do governo Bolsonaro, eu tinha 16 policiais cuidando de mim, 4 por turno. Eu era ameaçado o tempo todo. Por causa de Marajó. Marajó, o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres e a pedofilia. E a tua família foi ameaçada também? Eu tive que morar em um hotel por 6 meses durante o governo Bolsonaro. Eu tive que mandar minha filha embora. Você não tem ideia a confusão que foi minha vida. E mesmo assim, você não baixou a cabeça, você falou, eu continuarei. Não, e vou pegar todos eles. Ó, esse seu podcast aqui vai ser assistido por eles. Deixa eu mandar um recado. A câmera tá ali? Eu vou pegar todos vocês. Eu não tenho medo. Se isso custar a minha vida, amém. Mas alguém tem que enfrentá-lo. Ô Firmino, um vídeo de estupro de recém-nascido no Brasil custa R$60 mil. Amigo, é muito maior, e não onde é? funciona esse mercado? É um mercado mundial. De tráfico de pessoas. De produção de imagens com crianças. Então, tem crianças que desaparecem porque elas são levadas para produzir imagens. O Brasil é o maior produtor de imagens de sexo com criança. Nós batemos agora um recorde mundial. A bebê mais jovem do mundo que foi estuprada está no Amazonas com 5 dias de vida. Explodiu o estupro de criança. Quando eu falei isso na igreja, gente, eles inclusive machucam as crianças, eles arrancam a língua das crianças, arrancam o dente das crianças. Eles deixam essas crianças comendo só comida pastosa. Isso não é lenda. Eu não sabia que eu estava vivo. Se eu soubesse, eu não teria falado. Pegaram isso e disseram que eu estava fazendo terrorismo para o segundo turno. Entendi. Usaram isso como uma questão política e não é. É a minha vida, é a minha luta. O que ficou aí ali, a Xuxa vai... Porque ela levanta a bandeira das crianças, Os artistas começam a dizer que eu era louca e que eu não podia tomar... Eu já estava eleita. Bolsonaro, não. Eu fui eleita em primeiro turno. Então, eu estou falando como senadora eleita. Aí, eles não queriam que eu tomasse posse porque eu menti que no Marajó não tem abuso. E foi arquivado o processo? Claro. Como foi?
Claro, porque na hora que pediram pra eu provar, eu tive que provar, né, Firmino? E você ficou chateada com a Xuxa? Como foi, assim? Fiquei, porque ou não tô enquanto... nem aí também, Eu era uma fiquei, pessoa que eu não tô porque é nem o aí. seguinte, o que que ela entende mesmo de criança? Enquanto Xuxa estava na década de 80 e 90 erotizando criança, eu estava acolhendo criança. Essa é a diferença entre eu e ela. Hoje eu sei que ela tá madura. Hoje a Xuxa é uma mulher madura, ela já falou que foi abusada. Hoje eu acho que a Xuxa não faria o que ela fez lá atrás. Era muito comercial, era tudo por business, tinha empresários levando ela. Mas Xuxa foi uma geração que erotizou criança. Enquanto ela estava lá, Eu não erotizando sei criança. se ela tem esse entendimento, não. Será que não? Eu acho que a Xuxa, ela tem um comportamento de que não assume autoria de nada que ela faz. Ah, então, tipo, não tinha Paquita Preta. Ai, Marlene. Ah, Marlene. Ah, eu tive que fazer. Ela não assume autoria de absolutamente nada que ela faz. A culpa é sempre do outro. Eu tenho a impressão que ela tem um psiquismo extremamente infantilizado, que a culpa é do outro sempre. Eu não assumo responsabilidade de nada. Ela tem tendência para esse comportamento. É, ela causou muitos danos a uma geração. Isso eu posso falar com propriedade. Com propriedade. Por exemplo, Mas eu acho tem que a capa de um disco da Xuxa, eu não sei se você já viu, Carnaval dos Baixinhos, 84. Não vou lembrar. E o Brasil se silenciava, o que me deixa muito triste, Firmino. Mas acho que a gente não tinha esse entendimento É. naquela época. Olha só, esse já estava passando um trecho lá de um programa dos anos 90. Era assim: o padre Marcelo Rossi cantando, com a menina do Tchan rebolando de trás, com um bando de criança pulando junto, tudo junto. Eu acho que não era uma questão. Eu acho que virou uma questão, mas não era um problema naquele momento. Tu lembra da banheira do Gugu? Lembro. Era de Imagina, tarde. Eu era criança. Assistindo Era uma aquilo. delícia assistir aquilo. Pois Mas é. eu tinha 8, Será 9 que anos. ninguém Era tinha super divertido. consciência que aquilo era uma erotização? Não. Quer ver uma eu coisa? Acho que não. O concurso do Mini Chan. Quanto mais jovem a menina, que ela mais rebolava, mais o Brasil aplaudia. Tu Mas lembra disso? Eu lembro, mas eu acho que tinha uma coisa da gente não entender o que tava fazendo. Por exemplo, eu fui ouvir aquelas músicas com 18 anos, eu falei, depois de 9 meses você vê o resultado. Eu falei, era isso que tava falando, nunca. A gente dançando ali, fazia assim com a barriga, depois de 9 meses você vê o resultado, sem entender. Mas os adultos sabiam o que estavam fazendo. Mas também não era uma questão, Sabia. né? Nós tínhamos que ter nos levantado como nação naquele momento. Então é o seguinte, aí a Xuxa, mas ela faz isso movida politicamente, tá? A luta da Xuxa contra mim, gente, não é ideologia, não é porque ela ama criança, não. É uma luta política. É. Tipo Menina, assim, vamos desgastar a senadora bolsonarista. A gente foi no Cruzeiro da Xuxa, tá? Foi antes de eu começar a fazer vídeo e tal. Comprei na pandemia e fui adiando e fui adiando. E assim, não tinha espaço ali pra uma pessoa de direita. Eu estava sufocado ali. Tinha uma noite que era o show da Daniela Mercury, tinha que usar uma camiseta vermelha. Eu falei, nós não vamos. E eu não fui no show. Levei uma camiseta do Brasil, o Murilo não deixou usar. Falei, vão te arremessar no mar, você vai apanhar. Mas tinha um negócio de encontrar e tirar foto. O pessoal que ia com roupa de militância, ela falava, obrigado. A gente ganhou graças a vocês. Ela é uma militante ferrenha. Bom, mas vou entrar no último assunto, que eu acho que é uma coisa que tá super em alta. Assim, não te vi muito nos vídeos falando sobre isso, mas vi declaração sua pegando em cima depois, que foi Betts. Tá super em alta. E Virgínia. E aquela confusão que foi Virgínia no Senado. E antes de começar, eu queria só deixar uma pergunta pra você. Porque pra mim, enquanto público, fica a sensação do tipo, eles regulamentaram porque eles querem imposto. E agora querem demonizar influenciador, como se a culpa fosse de influenciador. Quando o Estado tá recebendo imposto, vocês legalizaram e agora vocês querem colocar na nossa cabeça que o vilão da história é influenciador? Então, assim, eu queria deixar esse raciocínio pra você e a tua opinião a respeito desse assunto de Betts e como foi a ida da Virgínia ao Senado. Tá. A luta é bem antiga, tá? Eu sou fundadora de um movimento chamado Brasil Sem Azar. Eu sou uma militante contra a legalização dos jogos de azar e jogos de apostas. Isso é uma luta antiga. Até um cassino, assim, como Tudo, Las Vegas, um tudo, oásis. Tudo porque eu tenho dados e elementos para provar que a minha maior preocupação não é uma questão ideológica, não. É a lavagem de dinheiro. Eu sou uma das maiores ativistas contra a corrupção do país. Vocês olham muito para mim e acabam me vendo como uma mulher ideológica. A minha luta é anticorrupção. Então, a minha luta contra a legalização dos jogos de azar é porque nós não temos órgãos de controle. Vai ter lavagem de dinheiro ali, sim. Vai ter corrupção. Ok.
Mas vamos voltar lá atrás. Então, lutei a vida inteira. Quando legalizaram as bets, eu votei contra. Por quê? Eu sabia que ia chegar nesse ponto. Hoje, culpar os influenciadores, realmente, eu não acho que é por aí. Eu luto contra a publicidade. Já está regulamentado contra meu voto, tá? Mas eu luto contra a publicidade. Por quê? Eu tenho um grande problema com criança. E o influenciador, quando ele fala de jogos, não tem horário. Chega na mão da criança a qualquer hora. Então, no que eu tenho trabalhado? Meu voto, eu sou relatora de um projeto de lei, que não se tenha publicidade durante o dia de jogos. Vocês influenciadores… Mas daí o influenciador, sei lá, postaria às 20 horas e tem que apagar às 6 da manhã o post, é isso? E não tem o seria como isso? apagar. Não, porque os prints são eternos. Deixa eu falar Não, pra tudo você. bem, o print é eterno, mas não assim… tem Mas na influenciador. rede social do cara, o cara pode postar os stories às 10 da noite e apagar às 7 da manhã. Jogos de azar, apostas, pra mim tinha que ter o mesmo tratamento que bebida e álcool. Não tem influência fazendo propaganda de álcool e nem de cigarro. Não, eu concordo com você. Eu Entendeu? concordo. Agora, aquele show da Soraya de botar a Virgínia como… a errada da história. E indiciou, né? Indiciou. Quando a casa prova, desculpa. Gente, vamos lá. Numa ordem, se eu tivesse que elencar uma ordem de culpados. É a Beth, o governo que E o Congresso. aprovou. E lá em 19º, o influenciador que não teve ética, que não pensou nas consequências do público dele. Mas isso é outra coisa. Sim. Eu não acho… Você acha que ele tá quebrando a lei? Se não tá O regulamentado… influenciador não é o vilão da história. Ele não, é isso que eu tô falando. Não é. E as pessoas ficam assim pra mim, ai, você passando pano, você é Não. fã da Virgínia. Gente, cadê a câmera? Eu não sou fã da Virgínia. Acontece que a gente tem que colocar os pingos nos is. O Senado regulamentou, e agora quer colocar na nossa cabeça que a culpada é a Virgínia? Veja só, teve influenciadores que mentiram, por exemplo, fingiam que estavam ganhando. Não, isso… Agora, aquele influenciador que o advogado dele disse tá legalizado, pode divulgar, pode falar, ele não cometeu erro. Comete erro aquela que vai pra feira, fala, preciso comprar aqui uma fruta, não tenho dinheiro, vou jogar e vou ganhar R$50 agora. E fingia Isso que é tava crime. ganhando. Isso é crime. O influenciador… Estelionato? O influenciador que mentiu, que induziu, que provou que ganhava e não estava ganhando, que sabia o que estava fazendo, esse cometeu crime. Mas aquele que foi contratado, que fez um contrato, que a Betts pagou para ele divulgar dentro de um contrato legal, ele não cometeu crime. Eu tenho a mesma Tá? opinião Não que você. cometeu crime. Eu concordo com você. O que a gente vai ter que fazer daqui para frente é o seguinte: nós vamos regulamentar a publicidade. Influenciador vai continuar divulgando bets ou não? É só isso que a gente vai decidir agora. Entendi. Mas você acha que é uma injustiça, então, ela ter sido indiciada? Olha, Você diria… eu não acompanhei, especificamente, eu não acompanhei o caso da Virgínia. Eu não estava nem no dia do depoimento dela, tá? Acho que ela se saiu muito bem. Acho, inclusive, que o advogado dela, até falei isso num vídeo, deixou ela falar demais. Que talvez foi esse falar demais, que ela ficou muito à vontade, que trouxe elementos para a Soraya indiciá-la. Ela foi indiciada, tá? Essa Soraya é uma piada, né? Você sabe que ela veio pelo Mato Grosso do Sul? Você conhece E ela, né? Eu não conheço. O que aconteceu foi o seguinte: você tem aquela onda de bolsonarismo em 2018 que veio Joyce Heisman, Frota. E a Soraya se coloca como a senadora do Bolsonaro. Aí ela foi eleita com essa pauta, né? Só que assim, Bolsonaro. o público da direita não tá mais com ela. Então assim, acredito eu que seja senadora de um mandato. O relatório dela vai ser votado dia 12 agora, tá? Então, a CPI encerra dia 12 de junho. Acabou. Por quê? Além de tudo, houve problema entre ela e os membros da CPI. Ela teve briga com o senador Ciro Nogueira. Mas com quem ela não briga? Ela brigou com o senador Irã. Ela brigou com alguns membros da comissão. Eu não fui membro da comissão, mas eu me meti na comissão. Por quê? A minha pauta não é criança. Tudo que eu queria é que a CPI discutisse. Não vai mais fazer publicidade para criança. Eu fui para lá para forçar uma discussão de proteção da infância. Mas a CPI acaba indiciando 16 pessoas, o relatório está indiciando 16 pessoas. Eu vi. E não deu respostas. Sim. Não deu a resposta que a gente mais precisava. Não, o que me incomodou nessa CPI, só pra gente, antes da gente entrar na parte final do nosso bate-bola, que assim, a gente tá, né, nesse impasse da CPI do INSS.
Uhum. E ficou pra mim que aquilo é um grande galinheiro, uma grande algazarra. Então, se a CPI dos bets é uma palhaçada que não dá em nada, por que a CPI do INSS seria diferente? Porque Eu a acho que fez um Não, desserviço. porque a gente já teve CPI que deu certo. Deixa eu falar para você. É que nós estamos com 3 histórias muito ruins. A CPI da Covid, tá? Nós temos a CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro, e a das bets. A das bets tinha tudo para ser. Eu acho que a CPI das bets poderia ter encerrado assim, que vamos ter políticas públicas, vamos cuidar do ludopata, vamos ter mais clínicas para cuidar do viciado, fazer indicações positivas. Eu tenho um carinho por Soraya. Isso que eu ia Eu perguntar. fico quieta das críticas Eu tenho a dela, impressão que assim, que ela é uma pessoa. mas eu tenho carinho por ela. Eu acho até que ela tinha uma boa intenção no início, mas houve ali toda uma confusão na CPI, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, tem interesses econômicos envolvidos também. Tá? Ela foi acusada que um assessor dela estava negociando para não indiciar pessoas. Eu vi. Olha, Tantos milhões aquela saiu, foi CPI uma lidou com coisa. bilhões. Aquela CPI mexeu com grandes interesses econômicos. Esquece isso. Eu tenho carinho por ela, eu estou torcendo para ela se dar bem, ela estava bem intencionada. Então a gente teve 3 CPIs aí que foram, o resultado foi ruim. Mas vamos falar da CPI da pedofilia? Ela deixou um legado para o Brasil. A CPI do narcotráfico deixou um legado para o país. A CPI dos anões do orçamento. Então, nós Mas temos. você não acha que a CPI das bets deixou a impressão pro público que é uma grande palhaçada, um galinheiro, uma algazarra? Talvez pela forma como ela foi conduzida. Foi muito mal Mas conduzida. a CPMI do INSS, se for bem conduzida, vai trazer uma colaboração muito grande para o Tomara, país. Eu tomara. estou torcendo. Eu fui autora do pedido. Tomara. E quando eu apresentei o pedido, Firmino, eu queria muito trabalhar, sabe o quê? O ressarcimento. Deixa a investigação para a polícia e a CPMI trabalharia o ressarcimento e acompanharia a investigação da Polícia Federal. Eu espero que ela seja bem conduzida. Nem sei mais se eu serei membro da CPMI. Já sabemos que quem vai ser o presidente é o senador Omar Aziz. Agora vão escolher um relator. Mas vamos aguardar. Tomara que ela seja bem conduzida e traga respostas para Tá. o país. Bom, vou fazer um bate-bola com você. Bora. Me diga a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Tá ok. A Damares usa azul. E Rosa também. A Xuxa é a rainha dos baixinhos. Nunca foi. Arrumaria um namorado pra Elsa. Sim, arrumaria. Primeiro nome que vem à cabeça quando você pensa em Bolsonaro inelegível pra 26. Michele. A maior causa da direita hoje é? A infância. Quero te agradecer. Uma alegria estar aqui Obrigada. com você. Quando eu soube que eu vim pra Brasília, eu falei: eu preciso ver a Damares. Você é uma joia da direita. Quero te agradecer. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Parabéns por não se acovardar, pela sua coragem, pela sua fibra. Você é uma grande mulher. Parabéns. Obrigado por Obrigada. lutar pelas crianças. É muito importante. Você foi chamada de doida. Você foi resiliente. Você provou que você nunca esteve doida. É uma alegria pra mim, um prazer te conhecer. E você que ficou até aqui com a gente no YouTube, quero te agradecer pela tua audiência. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Um beijo pra você. Até o próximo Cortadas do Firmino.